Vamos lá, um policial, atenção, da casa de custódia, policial penal, morreu vítima da Covid-19. Marcos Paulo Teixeira tinha 46 anos e teria contraído o vírus no ambiente de trabalho, ali no Creslon, tá? Atenção, diz que ele precisou fazer o transporte de um preso que estava contaminado e acreditam que naquele momento ele ficou doente. E aí, Guilherme Batista, isso acendeu um baita de um alerta. E aí tem presos que estão se comunicando com familiares, que estão dizendo que lá dentro tem um enorme surto de Covid. Como é que está toda essa história? Porque agora a gente tem uma morte diretamente ligada ao nosso sistema prisional aqui em Londrina, né? Pois é, Juliano, chegaram a divulgar inclusive um vídeo lá de dentro da PEL 2, reclamando aí da falta de condições, e isso na PEL 2. O agente penitenciário, o policial penal, o Marcos Paulo Teixeira, 46 anos, ele trabalharia na Casa de Custódia de Londrina. E, segundo aí o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, ele teria contraído a doença realmente durante esse transporte de preso, isso há cerca de 40 dias. O Marcos Paulo, inclusive, Juliano, estava internado em tratamento contra a Covid-19 já há cerca de 30 dias e, infelizmente, na última noite ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo aqui na cidade de Londrina. A gente tem, inclusive, Juliano, uma declaração do Ricardo Miranda, ele que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, falando justamente sobre essa fragilidade do sistema penal para proteger os funcionários da pandemia de coronavírus. Fiz uma pesquisa rápida, inclusive, aqui anteriormente, e eu vi que outros 2 agentes também já morreram de Covid no nosso estado, os 2 lá em Curitiba, e o Marcos Paulo, estou me confundindo, desculpa, gente, o Marcos Paulo, infelizmente, ele seria então o 3º agente penitenciário morto vítima do coronavírus no nosso estado. Vamos conferir então o que disse o Ricardo Miranda, presidente do Sindarspen. Na data de ontem tivemos mais um óbito de policial penal por causa da Covid-19. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque tanto policiais penais quanto presos convivem em um ambiente totalmente confinado. São muitas pessoas num espaço muito curto, muito apertado, o que facilita a disseminação desse vírus. É importante que o governo do estado dê treinamento aos policiais penais para fazer o combate à Covid-19, para evitar que esse vírus adentre as unidades prisionais e para que assim nós possamos preservar o maior número de vidas, né, evitar que se tenham óbitos, tanto de profissionais que atuam dentro do sistema penitenciário, como também dos próprios presos. E o sindicato vai continuar cobrando o governo do estado para que se adotem medidas drásticas, medidas que realmente possam evitar a proliferação da Covid-19 nas unidades prisionais do estado. Mas voltamos agora à história do DPEM. O Peixoto disse o quê? É uma preocupação, porque, Gui, a gente sabe que no sistema prisional tá todo mundo juntinho, né? Imagina você falar para um preso dentro de uma cela lá, e mesmo lá no Creslon, né, onde é só um espaço onde eles vão dormir, e fala assim, ó, fica 2 metros de distância do outro ali. Não tem jeito. Não existe isso, Juliano. E justamente por conta disso, a gente sabe que foram proibidas as visitas de familiares, de entes queridos. É uma outra situação, inclusive, que é alvo aí de foi alvo e está sendo alvo de muitas críticas nos últimos meses por parte dos parentes, porque, segundo eles não têm notícias aí dos detentos, dos presos. O Reginaldo Peixoto, que representa o DPEM, o Departamento Penitenciário do Paraná, aqui na nossa região, ele diz o seguinte, que houve sim um surto de Covid, mas lá na PEL 2, 49 presos de lá contraíram a doença, passaram pelo período de quarentena, segundo o Peixoto, numa ala isolada, e anteontem, no dia 28 de dezembro, essa quarentena acabou. Lá na PEL 2 também houve aí o afastamento de 14 funcionários, também por conta aí de suspeita ou de casos positivos de coronavírus. Mas, segundo o Peixoto, em relação à PEL 2, não houve nenhum tipo de caso grave. Os presos, por exemplo, todos eles que contraíram a doença, foram
eram todos assintomáticos, nem apresentaram sintomas de coronavírus. Já em relação ao caso do Marcos Paulo Teixeira, ele confirma realmente que houve aí, que ele pegou o coronavírus aí por volta há cerca de 30, 40 dias, mas ele diz que não dá para confirmar, Juliano, que o Marcos Paulo ele contraiu a doença durante o trabalho. Ele disse que há um acompanhamento bastante rigoroso aí por parte até da própria vigilância sanitária do município, não só na casa de custódia, mas em todas as unidades prisionais aqui de Londrina. Em relação especificamente à casa de custódia, há 40 dias, alguns presos pegaram realmente aí a doença, houve realmente o encaminhamento de alguns deles para o hospital, mas ele insiste nessa tese de que o Marcos Paulo pegou a doença, mas que não dá para confirmar que ele contraiu o coronavírus no ambiente de trabalho. O Reginaldo Peixoto também lamentou muito aí a perda desse agente penitenciário que tinha 12 anos aí de função lá na casa de custódia. Vamos conferir o que o Reginaldo Peixoto disse. Estamos fazendo medidas protetivas e preventivas desde o início, desde higienização, desde escala diferenciada, tudo que está sendo feito e orientado pelo Departamento Penitenciário e Secretaria de Segurança. Infelizmente, essa tragédia aconteceu no nosso meio. O servidor era um excelente servidor, um dos melhores profissionais dentro de Londrina, uma pessoa aí com a conduta, com um profissionalismo acima de tudo. Foi uma tragédia, nós estamos sentindo muito, vamos continuar com as forças de prevenção para que isso não ocorra mais, mas infelizmente ocorreu. A casa de custódia, nós tivemos um episódio de Covid, coisa de 40 dias atrás, não dentro da unidade, mas sim nos presos que trabalham ali na parte externa da unidade. Passou tranquilo, nenhum preso precisou ser hospitalizado também. Esse servidor já estava em tratamento há algum tempo, aproximadamente um mês, ele já vinha lutando com isso, e infelizmente ele não resistiu.